Graças a Deus que tem preparado para nós mais essa oportunidade de estarmos na sua casa. Que bom que você conseguiu chegar à casa do Senhor. Você que está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom estarmos aqui, meus irmãos. Bom estarmos na presença do Senhor. Você que nos acompanha pelas redes sociais, que a paz do Senhor também possa inundar a sua vida e o seu coração. Meus irmãos, como de costume, eu peço aos meus irmãos a devida reverência. Verifique se o aparelho celular já está no modo silencioso. Evitemos caminhar, conversar. Vamos ouvir a palavra de Deus. E hoje, segundo a direção do nosso bom Deus, nós estamos dando início a uma campanha na qual estaremos empenhados ao longo desse mês. Serão 5 sexta-feiras que passaremos aqui vencendo o nosso inimigo. Louvado seja Deus. Vencendo o nosso inimigo. Essa é a proposta de Deus para nós. Eu quero convidar você, hoje como primeiro dia, como abertura, vamos abrir a nossa Bíblia no Novo Testamento, segunda carta de Paulo, escrita aos Coríntios. Segunda carta escrita aos Coríntios. É importante que você acompanhe. Se você tiver uma caneta, um papel, faça a sua anotação. Com certeza a nossa fé será edificada, fortalecida, e nós estaremos melhor preparados para vencer o nosso adversário. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo... Vamos ler o 10 também para você entender melhor. 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Quem já achou, diga amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios ou os propósitos. Amém? Eu vou ler uma vez mais o versículo 10. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Vamos orar e que o Senhor, ao longo desse mês, possa nos iluminar, nos fortalecer, nos encher de discernimento para que tenhamos uma vida de vitória, amém? Contra o nosso adversário. Quero convidar você, se você pode, estar disponível, esteja conosco ao longo desse mês, na sexta-feira. Se você puder convidar alguém que está precisando também de ter vitória contra o seu adversário, o convite está aberto. Tem bastante lugar para todos e a vitória quem garante é Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos bendizer o Teu santo nome e Te louvar por essa data tão especial em que o Senhor assim tem nos permitido, Senhor, dar início a esse propósito, a esta campanha. E uma vez que o Senhor mesmo tem colocado em nosso coração, Senhor, essa campanha, esse propósito, estou certo que o Senhor tem vitória, grandes vitórias, para liberar sobre a nossa vida, e nós nos colocamos a Teu dispor nesse momento em que iremos ouvir a Sua palavra. Que o Senhor seja conosco, não apenas nesse momento, mas ao longo, Senhor, desse mês,
em que estaremos empenhados nesta campanha, Senhor meu Deus, que todo o embaraço, todo o empecilho seja repreendido. Pai querido, que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, possa ser derramado para nós sem obstáculos, sem barreira, que cada um de nós sejamos abundantemente abençoados, meu Senhor, pela Tua poderosa mão. Assim pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. O Senhor nos prometeu uma vida de vitória. Ele não escondeu de nós. Teríamos sim aqui nesse mundo muitas aflições, dificuldades, sim, teríamos. Ele disse isso: no mundo tereis aflições, dentre muitas outras referências que poderíamos citar. Mas o Senhor também nos diz que nele nós somos mais que vencedores. Porém, quando nós olhamos, meus irmãos, muitas vezes para aqueles que estão à nossa volta e outras vezes para nós mesmos, parece que em nossa vida não acontece como está escrito na palavra. Algumas vezes temos até vitória em determinadas áreas, e em outras áreas parece que o inimigo insiste em vencer, insiste em nos derrotar. Porém, a palavra do Senhor, ela é fiel, verdadeira, digna de toda aceitação, e ela mesmo diz, aleluia, que Deus, Ele vela por esta palavra. E se na palavra está escrito que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós não podemos descansar até que essa palavra se cumpra em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, meus irmãos, uma coisa que nós não podemos nos esquecer é que para que a palavra de Deus se cumpra em nós, nós precisamos andar segundo a palavra. Quando nós andamos segundo a palavra se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero, juntamente com os meus irmãos, a partir dessas palavras do apóstolo Paulo, entender que nós temos sim um adversário, nós temos um inimigo, e um erro que ele é fatal, pode custar a salvação da sua alma, e que muitos cometem esse erro e por isso não vivem aquilo que a palavra promete, que é ignorar o nosso adversário. Muitos ignoram o nosso inimigo. Tem gente que chega a dizer que o diabo nem existe. Eu fico imaginando o diabo morrendo de rir quando alguém fala isso. Irmãos, nós vamos perceber que tem coisas na nossa vida, antes da gente entrar na palavra e falar dessa verdade, tem coisas na nossa vida que nós não podemos ignorar. Você já percebeu isso? Tem coisas em nossa vida que nós não podemos ignorar. Muitas pessoas, talvez até entes queridos nossos, perderam a sua vida, porque a enfermidade tomou conta do seu corpo físico, e quando eles se despertaram para se cuidar, já era tarde demais. Mas o nosso corpo, ele sempre dá sinais. Sim ou não, meus irmãos? Se a gente ignorar os sinais que o nosso corpo vai mostrando, pode ser tarde demais quando a gente cair em si. Portanto, os sinais que o nosso corpo nos mostra, nós devemos estar atentos a eles. Devemos recorrer à medicina, buscar saber um exame, um tratamento, o que está acontecendo. Porque senão pode ser tarde demais. Tem coisas que a gente não pode ignorar. E a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, que assim é o nosso adversário. Nós temos um inimigo
e de forma, em hipótese alguma, nós devemos ignorá-lo. Será que você pensou no seu inimigo hoje? Que isso, pastor? Pensar no diabo? Será que você pensou nele hoje? Será que você pensou hoje que você tem um inimigo? Irmãos, quantas pessoas estão vivendo uma vida de tribulação, mas não levam em consideração que as tribulações que enfrentam pode ser, sim, obra do seu inimigo, do seu adversário. E numa expressão comum, a gente costuma dizer isso, o inimigo pinta o sete, faz o que quer na sua vida e você nem sequer suspeita do seu adversário. Portanto, meus irmãos, não ignore, esse é o tema da ministração de hoje, não ignore o teu inimigo, isto pode ser fatal para a sua vida. Primeiro ponto que aprenderemos nessa noite, que o inimigo, meus irmãos, quantos aqui creem na palavra de Deus? Muitos aí estão dizendo, o diabo não existe, o diabo é fruto da mitologia, da imaginação, é brincadeira de alguém inventou isso. Outros estão dizendo, o diabo é invenção dos pastores para te amedrontar. Irmão, quando eu nasci, a verdade é que o diabo existe, já estava aí. Quando você nasceu também. Portanto, não foi eu que inventei o diabo. O diabo não é história da igreja. Antes da igreja existir, a Bíblia já fala sobre a existência do nosso inimigo. Você pode abrir a sua Bíblia comigo rapidamente. Lá no início, lá na criação, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 5, quem já achou diz amém. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Esse capítulo de número 3 de Gênesis é conhecido como a queda da humanidade, em que o adversário, o inimigo, o diabo, ele se apresenta à mulher e ali a engana, porque Deus havia dito para não comer, e o diabo disse que a mulher devia comer porque ela não morreria. E nós logo percebemos a missão do nosso adversário em nos colocar em oposição contra Deus, em nos tirar, porque Deus havia aqui feito o jardim, colocado o homem ali para cultivar, e ali Deus abençoava aquele casal, Deus supria a necessidade, era um lugar de comunhão, era um lugar de bênção, era uma vida preparada por Deus para o homem. E nós sabemos que através do pecado, a serpente, o nosso inimigo, atraiu a mulher para o pecado, para a desobediência, e o resultado disso, a mulher ignorou a ação de Satanás. E o resultado disso é que ambos, o homem e a mulher, foram expulsos do jardim. Foram expulsos da comunhão com Deus. Foram expulsos daquele lugar de bênção. E aí a gente abre a nossa Bíblia, lá no final agora, fomos no início,
Gênesis, e agora vamos a Apocalipse, capítulo de número 12, e o versículo de número 9, e nós vamos entender ainda melhor, isso aqui é para esclarecer a nossa mente, quem era aquela serpente, lá do início, lá no jardim. Apocalipse 12, 9, quem achou, diga amém. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o que, meus irmãos? Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E nós tomamos logo conhecimento, nós estamos aprendendo, meus irmãos, que o nosso inimigo, ele é real. Nós estamos vendo na palavra de Deus a existência do nosso adversário. Se você crer na Bíblia, você tem que crer na existência do inimigo, porque a Bíblia diz que ele existe, e esse texto ainda vai ampliar o nosso conhecimento, porque a Bíblia ainda vai falar dos seus anjos. Final do versículo 9. Foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Lucas capítulo 11, e o versículo 17, isso tudo é para você entender a realidade do teu adversário. Lucas 11, 17, acharam? Digam amém. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino, aqui são palavras do Senhor Jesus, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu quê, meus irmãos? O seu reino. O nosso inimigo, ele é real, e a Bíblia diz que ele possui um reino. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Nós vimos em Apocalipse que existe o adversário, o inimigo, Satanás e os seus anjos, que nós chamamos de espíritos malignos, espíritos imundos ou demônios, porque Satanás é o chefe, outros ainda chamam de anjos caídos, é o chefe dos anjos caídos, e juntos eles dominam este mundo, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, é a palavra do Senhor que diz. Portanto, não dá, irmãos, para viver nesse mundo acreditando que o diabo não existe, ignorando a sua existência. Não, nós precisamos, se queremos vencer o nosso adversário, nós precisamos crer na palavra de Deus, crer nessa realidade e estarmos alertas. Você crê nessas verdades? Você crê na palavra de Deus, ou será que você tem ignorado o seu inimigo? E o mais interessante disso tudo é que você crendo ou não, ele está aí. Você crendo ou não, ele domina esse mundo. Você crendo ou não, ele peleja contra a sua vida. Você crendo ou não. Então, não dá para duvidar da existência do nosso adversário. Não ignore o teu inimigo, pois ele é real. Segundo lugar, veremos ainda, abramos a nossa Bíblia novamente, segunda carta de Paulo, falando aos Coríntios, agora o capítulo 11. Mais uma vez Paulo fala aos Coríntios,
capítulo 11, na segunda carta. Acharam? Digam amém. Estão perdidos? Digam glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 3. É importante você acompanhar, porque muitos podem achar assim, não, mas isso é conversa da religião, para te amedrontar, isso é conversa do pastor, para você viver com medo. Então, abra a sua Bíblia e leia a sua Bíblia juntamente conosco, para que você compreenda as verdades da palavra de Deus. Acharam? Digam amém. Paulo está falando aos irmãos, mas receio que, assim como a serpente, já aprendemos que a serpente é Satanás, é o nosso inimigo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se nós, aleluia, não podemos, não devemos ignorar o nosso inimigo, porque ele é real, agora estamos aprendendo que além de ser real, ele é enganador. O inimigo, ele não quer o nosso bem, não busca o nosso bem, muito pelo contrário, o inimigo, ele é enganador, ele veio para enganar, foi o que ele fez com Eva, a enganou e a separou de Deus. A enganou e a separou de Deus, preste muito bem atenção. Porque a missão do teu adversário é, através do engano, te privar das coisas que Deus tem preparado para você. Através do engano, da mentira, Paulo vai falar dos seus propósitos, nós vamos usar essa palavra daqui a pouquinho. Ele quer te afastar de Deus. Deus, aleluia, tem uma vida preparada para você. Você nasceu nesse mundo com um propósito. Que propósito é esse, pastor? Ser rico? Eu não sei, pode ser um propósito particular com você, né? Glória a Deus por isso. Mas muito além disso, o propósito é glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Deus quer se manifestar, se revelar a esse mundo através da nossa vida. Mas vamos olhar para nós mesmos nessa noite. Será que nós estamos vivendo aquilo que Deus preparou para nós? Será que nós estamos vivendo nesse momento, nesse lugar de comunhão, de intimidade com Deus? Será que estamos vivendo a provisão, o suprimento de Deus? A gente cansa de falar isso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso é verdade na tua vida nessa noite? Ou será que você está privado das bênçãos de Deus, porque o inimigo tem te enganado e te afastado de Deus e você o tem ignorado? O inimigo, ele é enganador. E ainda nessa mesma carta, capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios 11, 14, Paulo está dizendo, não é de admirar, porque o próprio Satanás, o que ele faz, meus irmãos? Se transforma em anjo de luz. Será que para que o inimigo se transforma em anjo de luz? É para te abençoar? Para que o inimigo se transforma em anjo de luz? Para te dar vitória? Para te aproximar de Deus? É a realidade, meus irmãos. O inimigo, ele se transforma em anjo de luz. Para quê? Para enganar. Muitas pessoas estão enganadas, estão vivendo no engano, porque ignoram, desconhecem o seu adversário.
Mas graças a Deus, aleluia, que hoje o Senhor está abrindo o nosso entendimento, está abrindo a nossa visão, a nossa luz, aleluia, é a palavra de Deus. Não é o que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra, ela tem a capacidade de revelar, de mostrar as obras do adversário. Louvado seja Deus. E quem anda pela palavra de Deus não é enganado pelo adversário. O inimigo engana as pessoas, atraindo-as ao pecado para afastá-las de Deus e das suas bênçãos. Você hoje está pertinho de Deus, tem desfrutado principalmente da comunhão com Deus e também das suas bênçãos. Você tem levado uma vida de vitória contra o seu adversário, pastor? Eu estou atento, graças a Deus. Eu estou lutando, estou pelejando contra o meu inimigo e Deus tem me dado vitória. Ou será que você está como cego em tiroteio? Tem pessoas que estão mais perdidas do que cego em tiroteio, porque não sabe nem da existência, nem da astúcia do inimigo, nem como vencê-lo, como combatê-lo. São reféns, a Bíblia fala sobre isso, são prisioneiras do adversário, e levam uma vida de aflição, de angústia, de derrota, uma vida vazia, sem esperança. O inimigo, ele é real, o inimigo, ele é enganador. E quando nós, mais uma vez, voltamos ao capítulo 2 ainda dessa carta, no versículo de número 11, perceba a astúcia do adversário. Paulo, um homem cheio de discernimento da parte de Deus, Paulo está dizendo para que Satanás não alcance o que, meus irmãos? Não alcance o que? Veja, o inimigo, ele é astuto, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele é prudente. Louvado seja Deus. Ele é prudente. Paulo está orientando aos irmãos que perdoem aquele que falhou, aquele que pecou, porque a falta do perdão pode fazer com que Satanás alcance vantagem. Olha a percepção do apóstolo Paulo. O inimigo, ele é enganador, ele é sagaz, ele age de forma oculta, mas o crente cheio do Espírito Santo, aleluia, ele tem discernimento, aleluia. Paulo está dizendo, olha, não vamos fazer assim, não vamos deixar a situação desse jeito, para que o inimigo não alcance vantagem. Sabe quando você vai fechar um negócio, assinar um contrato? Quem assina um contrato sem ler? Você assina. Quando você vai fechar um negócio, você tem que pensar em todas as possibilidades. Você não pode deixar, a gente costuma dizer, não pode deixar nenhuma ponta solta. O contrato tem que ser bem feito, bem redigido, tem que estar tudo amarradinho. Não é assim? Irmãos, o inimigo, ele fica buscando ocasião para conquistar, para alcançar vantagem sobre nós. É assim que ele vive, 24 horas por dia. Como que eu posso alcançar vantagem sobre aquela pessoa? Como que eu posso trazer, permita a expressão, como que eu posso trazer um prejuízo para aquela pessoa? Como que eu posso privar aquela pessoa das coisas que Deus tem preparado para ela? Porque Deus, e o inimigo sabe disso, Deus tem bênçãos para nós, meus irmãos. Não são poucas, não são pequenas. A Bíblia fala sobre isso. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina sobre tudo aquilo que Cristo
conquistou, preste atenção, Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário. Mas o inimigo, ele quer obter vantagem sobre você. Ele quer te privar dessas coisas, ele não quer que você entenda, ele não quer que você desfrute dessas coisas, ele não quer que você desfrute de relacionamento, comunhão com Deus. O que a Bíblia diz, meus irmãos? Olha, entra no seu quarto, fecha a porta, o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar, está escrito na palavra. Aí o inimigo faz o quê? Como eu posso alcançar vantagem sobre esse irmão? Vou atrapalhar ele de orar, vou impedir ele de orar, vão impedir ele de buscar a Deus, vão colocar frieza no coração dele, vão roubar a fé dela, vão colocar desânimo no coração, vão colocar esse pensamento de derrota, esse pensamento contrário, vão colocar dúvida nessa mente. São as obras do inimigo para alcançar vantagem sobre nós, mas Paulo está prudente, Paulo está antenado, Paulo está ligado no céu, dizendo aos irmãos, não vamos deixar assim, para que Satanás não alcance vantagem. No nosso meio, Satanás não pode ter vantagem. Aleluia! Na nossa vida, o inimigo não pode ter vantagem. Irmãos, se o inimigo estiver em vantagem, nós estamos em... Parou para pensar nisso? Se o inimigo alcança vantagem sobre nós, nós estamos em desvantagem. E quantas pessoas estão vivendo em desvantagem? Quantas pessoas estão vivendo em desvantagem? Viver em desvantagem, meus irmãos, é sofrer os propósitos de Satanás na nossa vida. Viver em vantagem não é sofrer, é viver os propósitos de Deus em nossa vida. Vou repetir para você guardar, para você anotar aí. Viver em desvantagem é sofrer os propósitos de Satanás, do inimigo em nossa vida. Mas agora, viver em vantagem é viver a vida que Deus tem preparado para nós. Trazendo para a nossa vida cotidiana, quando nós falamos de desvantagem, vamos usar como exemplo na vida financeira, é um prejuízo. É você vender algo por um preço aquém de que você comprou, muito mais baixo, é você não ter lucro, é você assinar um contrato que você tem que pagar algo que vai consumir com as suas finanças. Isso é desvantagem. A gente assina um contrato desse? Não, a gente quer o quê? Vantagem. Se puder ganhar um pouquinho mais, a gente quer ganhar um pouquinho mais. Mas quantas vezes na vida espiritual nos falta esse entendimento, aleluia. Deus nos chamou para viver em vantagem sobre o inimigo, porque Cristo morrendo na cruz nos deu vitória sobre o nosso adversário. E a gente não entende essa verdade, e muitas vezes leva a uma vida de desvantagem. O inimigo vence, a vitória do inimigo na vida de muitos. Ele faz o que quer. A Bíblia, Paulo vai falar sobre isso, final do versículo 11. Que o inimigo, ele tem os seus propósitos. Final do versículo 11. Porque Satanás, ou para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, Paulo está dizendo, pois não lhe ignoramos os seus desígnios, os seus intentos. É como se o inimigo fica maquinando o tempo todo. Ele tem o propósito, como eu vou destruir a vida dele, como eu vou destruir a vida dela. O inimigo, ele tem os seus propósitos, ele tem os seus planos, e não são planos bons, são planos malignos. Contra mim e contra você. E Paulo está dizendo que nós não podemos ignorá-los. Será que você tem vivido, tem andado em prudência como o apóstolo Paulo? Será que você tem cercado, vamos usar esse termo, tem deixado tudo cercadinho, tudo amarradinho para que o diabo não penetre na sua vida? Ou será que você está desapercebido?
Será que você está desapercebido? A Bíblia, meus irmãos, vai dizer para nós que o nosso inimigo, ele está ao nosso redor como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, dentro de uma manada de animais no campo, qual deles o leão vai pegar? Qual? O mais fraco, será? Será que ele vai pegar o mais fraco sempre? O que adianta toda a força, toda a sabedoria se o tiver desapercebido? Irmãos, o inimigo, ele é sagaz. O inimigo, ele é astuto. De nada adianta. Vamos trazer para o lado espiritual. Quantas pessoas sobe monte, desce monte, vai para a vigília, volta da campanha, vai não sei para onde, volta aqui, recebe oração de não sei quem, enche a cabeça de azeite, pula o pé, unge a casa toda, irmão, para ficar forte espiritualmente. Aí na hora de vigiar e obedecer a palavra, não, pastor, que eu estou forte, vou cair não. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava dizendo para ela sobre a importância, preste atenção, a importância do ensino da palavra de Deus. E ela disse para mim, não, pastor, mas eu sirvo a Deus há muito tempo. A palavra eu já conheço já. E eu, pastor, eu caí, não cai não. Falei, irmão, que benção. Deus te conserve, né? Falei, amém. Não que a gente está pensando em desviar, não que a gente está pensando em cair, mas a Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, e isso é todo dia, isso é sempre, não é porque eu conheço que o inimigo não se levanta contra mim, não é porque, aleluia, não é porque eu tenho 30 anos de crente que o inimigo não se levanta contra mim. Ele não foi até Jesus? Nós estamos falando de Jesus, meus irmãos, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo. É para ele dizer assim, não, esse aí não vou nem lá, esse aí não vou ganhar não, ele foi lá. Será que nós estamos mais fortes do que Jesus? Não é tempo de estarmos desapercebidos, meus irmãos. Nós precisamos andar com prudência, com entendimento. Não se brinca com o nosso adversário, não se brinca com o nosso inimigo. Ignorar o nosso inimigo pode ser fatal para a nossa vida. O inimigo, ele é real, ele é enganador e ele quer obter vantagem sobre você. Como você tem tratado o seu adversário? Como você tem tratado o seu inimigo? O inimigo, nós sempre associamos, não que a Bíblia seja direta ou faça referência direta, mas pelas palavras que a Bíblia usa nesse texto, nós sempre nos lembramos do nosso inimigo, quando a Bíblia diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. A gente se lembra logo do Satanás. E quantas pessoas estão vivendo dessa forma, meus irmãos? Estão sofrendo na pele as obras do diabo, as obras de Satanás, e não percebem, não se dão conta. Pode ser que você tenha entrado aqui nessa noite dessa forma, dessa maneira, ou nos acompanhando através das reais, e você tem sofrido na mão do teu adversário e não sabe como vencer o teu inimigo. Mas nessa noite, aleluia, a palavra de Deus tem resposta para nós, aleluia. A palavra de Deus tem resposta para nós, porque o inimigo, ele é real, ele é enganador, e ele quer obter vantagem sobre nós, ele peleja contra nós, mas a Bíblia vai falar de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando abrimos a nossa Bíblia, caminhando para a gente concluir, lá no finalzinho da Bíblia, a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, 1 João capítulo 3, o inimigo está aí para destruir, para causar males,
para aprisionar, mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Louvado seja Deus. Para destruir as obras de Satanás. 1 João capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 para compreendermos melhor. Lá no finalzinho da Bíblia, carta de João, a primeira carta, capítulo 3. Quem achou diz amém. Vede, a partir do versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de quem, meus irmãos? Isso é o grande amor de Deus por nós. O inimigo, ele não tem amor para dar. O inimigo não age com amor. O inimigo não quer o seu bem. Mas Deus, ele tem um amor de tal maneira, né, como diz João no seu evangelho. Deus, ele tem amor por cada um de nós. Aleluia. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Olha o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele, quer dizer Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Perceba, meus irmãos, que as adversidades, os problemas que o inimigo ele causa em nós, Jesus ele veio para reverter. Porque se o inimigo nos engana e nos conduz ao pecado, como fez a Eva, Jesus, aleluia, nos mostra a verdade e tira de nós, perdoa, cancela os nossos pecados e nos aproxima de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se queremos ter uma vida de vitória contra o nosso inimigo, se queremos vencer o nosso inimigo, nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, não tem vitória contra o inimigo. Sem Jesus, não tem vitória contra o inimigo. Jesus, aleluia, ele nos purifica dos nossos pecados. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o diabo quer te afastar de Deus, Jesus quer te aproximar de Deus. A quem você tem dado a mão? Quem tem prevalecido na sua vida? O diabo te afastando de Deus, ou Jesus te aproximando de Deus? Versículo de número 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Aquele que vive pecando ainda está se cumprindo na vida desse os propósitos do inimigo. Aquele que vive pecando ainda está aprisionado pelo inimigo. Como, irmão, como um prisioneiro do inimigo vai vencer o inimigo? Não tem como. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, segundo diz a palavra, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Você não é mais prisioneiro, você é livre, louvado seja Deus. Você agora se torna filho de Deus. Antes era prisioneiro do diabo, agora você é filho de Deus. Qual é a sua realidade hoje? Qual é a sua vida hoje? Você já é livre, já foi resgatado da prisão do diabo,
da prisão do pecado. Hoje Jesus, aleluia, quer trazer novidade de vida para você. Ele quer te dar liberdade, aleluia. Ele quer fazer com que você também seja parte da família de Deus. A Bíblia diz, olha, de fato, somos filhos de Deus. Versículo de número 7, para a gente concluir. João, com todo o seu amor, exortando aos irmãos, está dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Tem gente que está sendo enganada por Satanás, pelo inimigo, mas João está dizendo: olha, não deixa ninguém enganar vocês, nem o diabo. Não deixa ninguém enganar vocês, nem o inimigo. Não vos deixeis enganar. Nós vimos que ele é enganador. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem, meus irmãos? Olha como que as pessoas estão enganadas. Porque as pessoas têm prazer de viver no pecado, achando que é liberdade, achando que podem fazer o que bem entendem, achando que tem a sua própria verdade. Isso é engano do adversário. A verdade está em Cristo Jesus. Só Ele pode nos conceder a vida eterna, a salvação da nossa alma. Só Ele pode nos libertar do pecado. Só Ele pode nos aproximar, nos reconciliar com Deus. Aleluia. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive. Como que o diabo vive, meus irmãos? O diabo vive como, meus irmãos? Veja que Jesus, quando vem a esse mundo, Ele nos convida para sermos seus discípulos. Nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus, para viver como Ele viveu. Mas quem vive no pecado, pelo que a Bíblia está ensinando, é discípulo de quem, meus irmãos? Do diabo. Olha como que tem muita gente enganada nesse mundo. E se você estava enganado até aqui, hoje a palavra está sendo explicada, colocada diante do seu coração, que você possa também abandonar o diabo. Se você tem caminhado com ele, se ele tem prevalecido na sua vida até aqui, hoje é dia de você romper com o seu inimigo e a partir de hoje, pela palavra de Deus, ter uma vida de vitória, não mais ignorando o seu adversário, mas vencendo o seu inimigo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, isto é uma palavra libertadora. Porque se alguém está sofrendo nas garras do adversário, se alguém tem levado uma vida de derrota diante do seu inimigo e não sabe como sair, não sabe como resolver a sua vida, Jesus é a saída. Porque Ele é o único que tem poder para destruir as obras do diabo. E nos dá vitória, nos dá uma vida, aleluia, de vitória contra o nosso inimigo. Portanto, finalizando, palavra final, não ignore o teu inimigo, creia no Senhor Jesus e seja livre do poder de Satanás. Amém? Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça, reflita sobre a sua vida neste momento. Você tem vencido o seu inimigo? Você está ciente que o inimigo veio para te destruir, para ceifar a sua alma, para te enganar? Você tem considerado essas verdades? Você tem pensado sobre o destino da sua alma? O caminho que você está vivendo, trilhando hoje? Qual o final desse caminho? Essa vida vai te conduzir aonde? A que destino? Onde você vai chegar?
Se a morte bater hoje à sua porta, qual será o seu destino? Você tem tido uma vida de vitória sobre o seu inimigo? Ou será que você está na desvantagem? Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua realidade. Aleluia. Para isso Ele morreu, deu a sua vida, o seu sangue, ali na cruz do Calvário, para que tivesse uma vida de vitória. E uma vida de vitória é sinônimo, meus irmãos, de vida eterna, comunhão com Deus. Não apenas aqui nesse mundo, mas para toda a eternidade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos pela Tua palavra ao nosso coração. Te louvamos pelo esclarecimento da Sua palavra para nós. Senhor nosso Deus, diante do Senhor colocamos a nossa vida neste momento. Senhor, se porventura de alguma forma o inimigo tem enganado alguém nesta noite, mediante a Tua palavra, o Teu Espírito possa iluminar a mente e o coração desta pessoa que viveu enganada até aqui, que sequer suspeitou dos propósitos malignos do seu adversário. Senhor meu Deus, que essa pessoa a partir de hoje possa crer que verdadeiramente o Senhor tem uma vida de vitória, Senhor. É que a vitória está em Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem destrói as obras de Satanás e nos concede a vitória perfeita. Senhor, se alguém ainda não entregou a sua vida a Cristo e tem vivido como prisioneiro do inimigo, tem vivido na prática do pecado, que essa pessoa também hoje possa receber fé para entregar a sua vida a Cristo e desfrutar, Senhor, de uma nova vida que o Senhor tem preparado para ela. Assim, Senhor, nos entregamos a Ti, nos rendemos, meu Senhor, que o Senhor nos conceda a vitória, Pai, ainda que o inimigo esteja pelejando contra nós, mas nós, aleluia, não vamos ignorar os seus propósitos e pela fé na Tua palavra não ficaremos em desvantagem, porque cremos que o Senhor destruirá toda a ferramenta, todo o propósito, todo o intento maligno do adversário contra a nossa vida. Assim oramos, meu Pai, e cremos, aleluia, que viveremos, que se cumprirá em nossa vida a Sua palavra, que é fiel e verdadeira. Vamos dizer amém, meus irmãos? Louvado seja Deus.